Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, sou a professora Silma, sou professora de língua portuguesa. Esta aula é para os estudantes do 9º ano. O tema da nossa aula de hoje é o uso de estrangeirismos na construção do nosso discurso. Vocês já perceberam como tem aumentado o número de palavras estrangeiras no discurso das pessoas no dia a dia? Por que será? Nós vamos falar um pouco disso, está bem? Então, o que são estrangeirismos? O estrangeirismo é um fenômeno linguístico que consiste no uso emprestado de uma palavra, expressão ou construção frasal estrangeira em substituição de um termo na língua nativa. Os estrangeirismos são utilizados como consequência da influência cultural que uma nação exerce sobre a outra, especialmente no discurso dos jovens e na linguagem tecnológica, tá? Então, nós observamos que as pessoas, principalmente os jovens, gostam muito de usar palavras estrangeiras, tá? Na sua linguagem do dia a dia, e isso não é errado, né? Alguns gramáticos consideram vícios de linguagem. Nós podemos dizer que isso não é errado, porque isso é uma consequência, tá? Justamente dessa influência cultural que nós temos de outros países, tá? E nós temos também a influência da linguagem tecnológica. Eu trouxe um texto para ler para vocês. O autor é um professor de língua inglesa, ele dá aula em cursos de língua inglesa. Então veja bem a que classe social ele pertence e para que público ele também deve ter escrito esse texto, tá? Este texto tem várias palavras em língua inglesa. Com certeza vocês conhecem a maioria delas. E muitas outras, né, que não estão presentes neste texto. Eu estava até pensando hoje que há duas que nós estamos ouvindo assim muito, né, nesse momento em que vivemos. Hoje estamos falando muito em delivery, não é? Porque as pessoas que precisam sempre frequentar restaurantes e não estão podendo neste momento, estão usando esse serviço, não é? E também muitas pessoas não estão indo ao seu trabalho, estão trabalhando em casa. Então está se falando muito em home office, não é verdade? Então, o texto que nós vamos ler é a rotina de Maicon. Maicon acorda de manhã, vai ao banheiro, escova os dentes com pasta dental close-up, se arruma, toma café e sai para o trabalho. Ao chegar, cumprimenta seus amigos, vai para a sua sala, liga o computador, um notebook e verifica o mouse. Logo em seguida, conecta-se à web e olha a sua caixa de e-mail. Então, dá início ao expediente. Depois de um tempo, é hora do almoço e Maicon decide variar o cardápio. Hoje não vai ao restaurante de self-service. Com isso, se dirige a um pit dog, também conhecido como trailer, para comer um sanduíche, que é um tipo de fast food. E para acompanhar, pede uma Pepsi Light. Terminada a refeição, Maicon decide ouvir um pouco de música que ele salvou num pendrive e vai então até o carro para uma sessão do melhor rock and roll. Daí a pouco ele percebe que está na hora de voltar ao trabalho. Sendo assim, liga o carro e segue rumo à empresa. No caminho, Maicon passa por um outdoor e nota que uma loja de um dos shops da cidade está anunciando roupas jeans a um preço muito bom. Decide então ligar para a esposa e contar a novidade. Ela diz que já havia visto e achado tudo muito fashion. Um pouco depois ele chega ao serviço para a segunda parte do expediente. Para quem não sabe, ele trabalha com marketing. Por volta das 4h30 é hora do coffee break, então Maicon vai a uma lanchonete. Ele pede um hot dog com muito ketchup e lá encontra um amigo tomando Red Bull, mas decide a não fazer o mesmo. Bom, terminado o dia de serviço, Maicon volta para casa e encontra sua esposa preparando o jantar. A cumprimenta e vai tomar banho. Durante o banho usa seu shampoo.
Depois assistem ao Big Brother na TV e seu filho mais novo pede para jogar videogame. Ele tem um PlayStation, mas Michael diz que já está tarde para jogar. A esposa de Michael muda de canal e eles percebem que está passando um show ao vivo com os hits da sua banda gospel favorita. Mas, infelizmente, já é hora de ir dormir, porque no dia seguinte a jornada recomeça. Olha quantas palavras, né? Quantos estrangeirismos ele usou neste texto. Então, olha só quem é o autor. Vamos voltar ao texto. O autor é Donay Mendonça, ele é professor de inglês. Eu quero que vocês observem bem, porque o fato dele ser professor de inglês e ele dá aula em cursinhos de inglês, isso aí já nos faz entender que ele pertence a um grupo social que utiliza muito as palavras da língua inglesa, tá? Porque ele trabalha com a língua inglesa e convive com os seus alunos que também fazem curso de língua inglesa, tá? Tá. Aí eu coloquei umas questões para a nossa análise. Quais são os estrangeirismos utilizados pelo autor? Vocês perceberam que eu deixei todos em destaque, tá? Então, à medida em que eu fiz a leitura, vocês foram percebendo, né? Não só pela leitura que eu estava fazendo, como puderam visualizar no texto. Se ele optasse por utilizar as palavras em português, o sentido do texto sofreria alguma alteração? Pessoal, eu tentei fazer isso, tá? Eu tentei fazer a leitura substituindo estas palavras por palavras da nossa língua, mas não consegui terminar, tá? Altera assim o sentido, fica assim cheio de sentido pejorativo, sabe? Fica com uma linguagem bastante cansativa, muito chato, tá? É impressionante. Aqui você atribui a escolha do autor por palavras estrangeiras na construção de seu discurso. Porque eu enfatizei anteriormente, né? Chamei a atenção de vocês de que prestasse atenção que se trata de um professor de inglês como autor. Porque ele pertence a um grupo social em que se usa muito a língua inglesa. Então, o fato dele pertencer a esse grupo social em que utiliza muito a língua inglesa, certamente o levou a fazer essa escolha. E certamente ele escreveu este texto para os seus alunos, justamente para mostrar esta influência, né, dessas palavras na nossa língua, certo? E outra coisa, como ele é professor, ele convive muito com as tecnologias, né? Professor de língua inglesa, então muita coisa que ele usa da tecnologia e a linguagem tecnológica certamente o influencia também. Quais dessas palavras você costuma utilizar na vida cotidiana? Eu acho que vocês utilizam quase todas e mais outras que não estão presentes neste texto, não é verdade? E, para finalizar, por que nós utilizamos os estrangeirismos na construção do nosso discurso? Então, como eu disse anteriormente, nós sofremos muito a influência cultural de outros países, né? São pessoas de outros países que vêm passear aqui, que vêm morar aqui. Tá? Então, são países, nós temos países vizinhos, né, fronteiras, né? Então nós convivemos com pessoas que usam outros idiomas, tá? E a tecnologia também nos faz aprender muitos termos, né, da língua inglesa, tá? E tudo isso, né, como consequência, né, de tudo isso, nós utilizamos bastante os estrangeirismos em nosso discurso, certo? Bom, então vamos lembrar, né, dos cuidados que nós precisamos ter, porque tem um vírus aí circulando por aí que está nos assustando, tá? Mas não é para nós ficarmos assustados, não. Nós precisamos tomar bastante cuidado. Cuidar de nós, cuidar das pessoas que nós amamos, tá? Eu coloquei aqui pelas imagens, vocês podem ver, né? Lembrar dos cuidados que vocês precisam ter neste momento,
tá? E vamos nos cuidar para quando chegar o momento de voltar às unidades escolares, todos estejam bem saudáveis, né? E possam terminar o ano letivo com tranquilidade, está bem? Então, foi muito bom estar com vocês. Um super abraço. Até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.